Nosso boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à Semana de Oração e Caridade. Meu nome é Paulo, trabalhador dessa casa, e hoje, com prazer, nós recebemos a nossa irmã Sueli Luquezzi, da Casa Linha de Luz, da Parada 72, que nos falará sobre o capítulo 19 do nosso Evangelho, a fé que transporta montanhas, e vai falar desse valor intrínseco a nós, seres humanos, que é sobre a fé e a esperança. Algo que nós estamos realmente, nesse momento, precisando bastante. Nesse nosso mundo que está um pouquinho conturbado, onde os homens estão precisando conhecer esse valor, fé, dentro do seu coração. Então, para começarmos, vamos elevar a nossa fé. Vamos conversar com o nosso Pai. Vamos relaxar e deixar essa energia fluir através de nós e por nós, endereçando aqueles a quem nós amamos e aqueles também aos quais nós temos um pouco ainda de dificuldade na nossa caminhada. Mas é só temporário, isso vai passar. Prece ao nosso Pai. Pai amado, fonte de toda a vida, Tu tens o mapa do nosso coração. Revela-nos aos poucos, através da nossa consciência, os passos que precisamos dar em direção ao sentido da vida, da satisfação de viver. Experimentar a
das boas coisas colocadas no nosso caminho, para não fugir dos desafios que a vida nos apresentar. Concede-nos o dom da resiliência para superarmos os nossos limites e nunca esmorecermos, desistindo assim da nossa jornada. Quero hoje, Pai, te agradecer pelo dom supremo da vida. Quero viver cada dia. Quero vencer os desafios contigo, com a minha família e com os meus irmãos de jornada. A cada instante, quero te agradecer o pulsar do meu coração. Bendito seja, Senhor da vida, que nunca nos deixa sem o seu auxílio e socorro. Obrigado, Pai, por nunca desistir de nós, os teus filhos. Que assim seja. Com vocês, a nossa irmã Sueli. Boa noite. Boa tarde a todos, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, os encarnados, desencarnados, muita paz em nossos corações, que possamos todos nós, nesta reflexão na tarde de hoje, compreendermos um pouquinho mais esse tema tão importante, conforme o nosso irmão já falou, que nós vamos falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Falar sobre fé e esperança. Por quê? Precisamos muito desta fé, mas que seja uma fé raciocinada. Porque às vezes a gente pensa, as coisas vão mudar. Eu tenho fé e tenho esperança. Mas às vezes nós não fazemos nada para que isso mude, para que as coisas melhorem. Então é necessário despertar em nós esse desejo, essa esperança em dias melhores para todos nós. Uma sociedade, uma humanidade que possa viver em paz. E isto vai com certeza depender do esforço, da boa vontade, do conhecimento de cada um de nós. Aí quando nós nos unirmos em torno desse bem a nós mesmos, ao nosso próximo, nós vamos construindo esta esperança. Nós vamos aumentando a nossa fé, porque nós vamos vendo os resultados. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz um planejamento. Planeja fazer alguma coisa e ali nós trabalhamos. Às vezes não dá um bom resultado. Então, nós vamos elaborar um novo projeto, né? E assim nós estamos todos os dias. Com nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas imperfeições, já com as nossas boas aquisições, mas estamos aqui ainda todos nós, muitas vezes ainda meio perdidos, né? Porque muitas pessoas estão sem esperança de um dia melhor, de um futuro melhor. Mas quando nós compreendermos bem, né, as leis soberanas da vida, as leis divinas, e a gente compreender a bondade, a misericórdia do nosso Pai Criador. Aí nós vamos vendo certas coisas, né, que nós não temos condições de mudar, mas nós temos que aceitar como aprendizado, para que a gente consiga vencer essas etapas mais difíceis da vida. Cada um de nós tem os seus momentos bons, tem os seus momentos não bons, e aí quando nós compreendermos a nossa caminhada, aqui a nossa passagem pelo planeta Terra, nós vamos ver, né,
que nem todos seguimos o mesmo caminho, as mesmas orientações, cada um já tem a sua bagagem, o seu conhecimento, e aí nessas diversidades a gente muitas vezes acha que as coisas não vão melhorar. Mas aí que nós vamos vendo, como nós falamos, dos resultados. A gente vai observando as boas ações, o resultado daquilo que nós conseguimos, né, sentir. E daquelas más ações a gente também vai vendo o resultado que causam mal a todos nós. Então por isso que nós temos que reforçar a nossa fé em Deus, nosso Pai Criador, e em nós mesmos. Porque às vezes a gente também diz, eu tenho fé em Deus. Claro, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas nós, como seus filhos, temos que seguir os seus ensinamentos. Temos que obedecer às suas leis. E muitas vezes a gente não quer, porque não obedece nem o pai, nem a mãe, ou o marido, e a esposa, né? A gente tem as nossas, né? E aí a gente vai né? A gente vai aprendendo. Porque chega um ponto que todos nós vamos observar, né? As nossas ações do dia a dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, né? O nosso dia a dia em família. E aí nós vamos então ali enriquecendo essa bagagem de conhecimentos. E aí vai aumentando a nossa fé, porque se hoje nós conseguimos vencer um obstáculo, por pequeno que seja, mas nós vencemos hoje, nós vamos ter condições de vencer outros, mas com entendimento, não querendo também transferir aquele problema lá para o irmão. Ele eu acho que é mais fortinho, vai resolver. Mas se o problema é de cada um de nós, nós é que temos que buscar aquele recurso. E aqui na Casa Espírita, com certeza, nós encontramos muito esses recursos. Porque claro que todos nós saímos lá do nosso lar, a gente vem à Casa Espírita com algum objetivo que seja mais produtivo, para que a gente se fortaleça, para que a gente saia daqui melhor. Passamos a semana, às vezes, meia turbulenta, aí a gente para no sábado à tarde, temos sábado, temos o domingo, para descansar um pouco também dos afazeres do dia a dia. E aí quando a gente vem na Casa Espírita no sábado à tarde, que bênção, né? Porque aí a gente vem recarregar aquelas baterias, essa energia positiva que aqui é tão bem preparada para todos nós. E aí com certeza a gente vai vencendo. Essa semana passou, semana que vem vai ser melhor que essa. Nós temos que ter essa esperança. Porque às vezes a gente diz, eu fui na Casa Espírita, mas parece que não resolveu muito. Vamos desistir de vir? Vamos para onde? Aonde será que nós vamos encontrar a paz, a tranquilidade, a felicidade, a harmonia? Dentro de nós mesmos. Mas quando a gente vem na Casa Espírita, com certeza que nós reencontramos, né? Pessoas amigas, a espiritualidade muito amorosa por todos nós, nosso Mestre Jesus, né? Porque Ele que nos encaminha também, Ele sabe das nossas necessidades. Às vezes a gente diz, eu não vou, mas daqui a pouco não, mas eu preciso, eu vou. Ou é o pai que precisa, vou lá, ou é a mãe, ou somos todos nós, e aí a gente vem, né? Faz aquela caminhadinha, deixa lá nossos trabalhinhos e vem, né? Ouvir a palavra do Evangelho. A gente apenas transmite aquilo que Jesus nos deixou como lições, como exemplos. Então, vamos falar só um pouquinho aqui sobre a fé. Para ser proveitosa deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e deve estar sempre atenta para que essas virtudes se desenvolvam. Então, como nos fala aqui as virtudes que conduzem a Deus? O que será que Deus, nosso Pai, espera dos seus filhos? O que nós esperamos dos nossos filhos? Sempre o melhor. A gente nunca espera que o filho faça alguma coisa que nos desagrade.
Mas eles fazem, nós já fizemos também. E Deus sabe também que a gente ainda faz coisas que já não deveríamos mais. Mas Ele dá oportunidade, Ele não castiga. Ele dá oportunidade de nós aprendermos com as nossas próprias experiências. Porque cada um de nós vai desenvolvendo esses bons sentimentos, essas virtudes, essas boas qualidades. É claro que nosso pai, nossa mãe teve um papel fundamental, porque nos proporcionaram também esta vinda até nesta encarnação. E os seus exemplos bons, com certeza, todos nós estamos seguindo. E aquelas coisas que a gente pensa e não achava, naquela época já, que não era bom, a gente não segue e não vai fazer também para os nossos filhos. Se nós não gostamos, os nossos filhos também não vão gostar. Assim é que nós nos aproximamos desse Pai amoroso e bom. É nessas divergências de ideias, né, é que nós vamos compreendendo melhor, né, o nosso papel aqui, como filhos desse Pai amoroso e bom e como irmãos que somos. Que daí nós vamos nos unindo em pensamento, em sentimento, em bons sentimentos, e o Pai com certeza fica feliz. Nós não ficamos felizes quando reunimos a nossa família para uma confraternização? Ficamos. Deus Pai, com certeza, né? Quando a gente se reúne, aí aumenta a nossa fé. Aí a nossa esperança em dias melhores também se fortalece. Então a esperança e a caridade são as consequências da fé. Essas três virtudes formam um trio inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprir as promessas do Senhor? Pois se não há fé, que esperança nós podemos ter? Não é a fé que dá o amor? E se não há fé, que amor pode se ter? E que amor será esse? Então, às vezes, a gente fala em amor, é muito bonito, a palavra amor. Mas só a palavra também não basta. Se a gente pode demonstrar sentimento, muito mais do que em palavras. E isso realmente é o que nos fortalece como seres imortais que somos. É esse amor a nós e ao nosso Pai Criador. Então nós vamos, porque passa tão rapidinho esses momentos, que nós vamos falar, com certeza, nós também estamos aqui por alguma dor, algum sofrimento, alguma contrariedade, alguma decepção. E aí fala que no Evangelho, nas montanhas que a fé transporta. Essas montanhas que a gente vê aí de intolerância, essas paixões orgulhosas, isso são montanhas. Não de uma pessoa só, mas quando nós pensamos mal, agimos mal, aquilo aumenta, é uma montanha. Mas quando nós compreendermos que cada um de nós deve, né, melhorar, fazer o seu melhor, o seu papel, aquilo vai, com certeza, diminuindo aquela montanha. E essa intolerância que a gente está vendo por aí, isso aí nos prejudica muito. A gente perde muita energia em coisas tão desnecessárias. E aí muitas vezes a gente diz, mas como é que eu vou ter esperança? Onde é que está a nossa fé? Então eu vou ler aqui do nosso livro, que é sempre bom a gente trazer a fonte, o Evangelho dos Humildes, aonde nos fala sobre as curas que Jesus fazia. Então, curando os enfermos, Jesus predispunha o povo a ouvi-lo e a comentar os ensinamentos, atraindo-o amorosamente a si. As curas que Jesus efetuavam-se pela fé,
Essas curas se operavam da seguinte maneira: Jesus, cuja confiança em Deus era ilimitada, irradiava fluidos curativos. Bastava que o enfermo possuísse um pouco de fé para movimentar a seu favor os fluidos curativos que se emanavam de Jesus. A fé constitui uma força de atração e de projeção. Pela sua fé em Deus, Jesus projetava seus eflúvios curativos sobre o doente, e pela sua fé o doente tornava seu corpo receptivo a esses fluidos. As duas vontades, a de Jesus e a do doente, firmados na fé em Deus, produziam a ambicionada cura. Modernamente, o Espiritismo ensinando como se formam correntes magnéticas curativas por meio dos médiuns e fazendo brotar um pouco de fé nos corações sofredores, consegue realizar algumas curas espirituais. Então é uma explicação fundamental para todos nós. Por quê? Porque nós estamos aqui, como falamos, em busca de algo. Mas nós temos que estar receptivos. E nós temos que ter conseguir. Quanto mais tempo essa ligação, através do pensamento com o nosso Mestre Jesus, porque ele, através, daquela ligação que ele tinha com Deus, nosso Pai, ele conseguia fazer essas curas que muitas vezes as pessoas diziam que eram milagres, e não são milagres, são coisas, naturais, mas dependendo também da nossa fé e do merecimento de cada um de nós. Então, por isso, muitas vezes, como diz aqui, consegue realizar algumas curas espirituais. Não são todas e não são imediatas, Mas não podemos perder a esperança. Se não formos curados hoje, seremos amanhã. Se não formos ainda nesta encarnação, seremos na próxima. Nós temos oportunidades, estamos aqui de passagem. E se aqui a gente não conseguir ainda aprender tudo e colocar em prática todas as leis divinas, nessa obediência e nessa sintonia que Jesus tinha com Deus, claro que nós ainda não temos. Isso aí nós temos que reconhecer. Mas nem por isso vamos dizer que somos então abandonados ou que não temos esperança. Não, porque nós estamos aqui. Ou é aqui na casa espírita, ou é no nosso trabalho, ou é na nossa família, com os nossos familiares. Nós estamos sempre com alguém. Nós nunca estamos sós. Mesmo quando a gente diz, eu moro sozinho, eu moro sozinho, mas eu nunca me sinto só. Nós podemos estar só naquele ambiente, mas não nos sentir sós, abandonados. Porque aí também não há esperança de dias melhores. Agora, quando a gente reforça essa fé fundamental, através do conhecimento, porque isso é que vai nos impulsionando cada vez mais. Então, o estudo da doutrina espírita para nós é fundamental, porque através dos ensinamentos do Cristo é que nós vamos compreendendo essa passagem aqui pelo planeta Terra, a nossa vida espiritual, as nossas idas e vindas, as nossas reencarnações, e aí nós vamos vendo as mudanças que todos nós conseguimos já. Podemos dizer nesta encarnação, desde a nossa infância até hoje, quanta coisa boa a gente já conseguiu realizar e mudar. Mas quantas coisas ainda que nós não conseguimos, mas retornaremos como crianças numa outra encarnação. Mas aqui é uma escola bendita, onde todos nós estamos como aprendizes. E daí aprendemos uns com os outros, todos os dias. Hoje é o dia do professor, Parabéns a todos os professores e a todos nós, porque nós também somos professoras. Somos, A mãe é professora, a mãe é engenheira, a mãe é, não tem uma mensagem linda, maravilhosa? Nós somos isso tudo. Porque a gente está ensinando e está aprendendo ao mesmo tempo.
Então todos nós somos aprendizes. E aí nesse aprendizado a gente vai também fazendo as nossas regrinhas ali, ou a nossa provinha. E nós estamos ainda nesse plano de provas e expiações, né? Mas estamos já passando para o plano de regeneração. E aí vai depender da mudança de cada um de nós. Porque a gente está aí vem a esperança, né? Temos esperança de dias melhores, de um futuro melhor, de um Brasil melhor. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Graças à doutrina espírita que desperta em nós esse sentimento de amor à nossa pátria também. Para a gente respeitar aqueles que comandam, embora não seja lá conforme as leis de Deus, mas são leis que nós também temos que obedecê-las, né? E aí com essas nossas, esse nosso entendimento é que nós vamos conseguindo a cura, porque às vezes a gente também quer a cura só do corpo físico. Temos uma dor, uma doença, uma ferida aqui, alguma coisa ali, um incômodo, a gente quer curar. A dor, claro, todos nós, quem é que gosta de sentir dor? Ninguém gosta, ninguém quer, mas a dor é o nosso aguilhãozinho, é a nossa, né, vem nos alertar que alguma coisa não está bem. Aí quando nós observarmos bem, nós vamos nos conhecendo, para ver realmente o que nos faz bem e o que não nos faz bem. Nós mesmos vamos nos curando. É claro que precisamos dos atendimentos médicos aqui da Terra, né? Mas esse atendimento espiritual auxilia também os atendimentos que nós fazemos ali, com o nosso médico, né? Com aquele nosso médico de família, que às vezes a gente tem mais confiança, mas mesmo assim eles não conseguem, muitas vezes, né, nem descobrir ou nem resolver o nosso problema. Porque é muito mais, né, às vezes, coisas espirituais do que realmente ali no físico. É claro que o espírito, perispírito, né, a gente vai sentir a dor através do corpo. Mas muitas vezes a gente deixa de curar a alma. E por isso vem o Evangelho e diz: cuidar do corpo e do espírito. Porque aí nós vamos cuidar do corpo, mas cuidar do espírito, e através dessas boas ações, dessas virtudes, dessas boas qualidades, é que nós cuidamos, né, da nossa parte espiritual. Então nós vamos também ler um trechinho bem no finalzinho desse item 11. Tenham, portanto, a verdadeira fé na plenitude de sua beleza e de sua bondade, de sua pureza e da sua racionalidade. Não aceitem a fé sem comprovação, pois ela é filha cega da ignorância. Amem a Deus, mas saibam por que o amam. Acreditem em suas promessas, mas saibam por que acreditam nelas. Sigam os nossos conselhos, mas sejam conscientes do objetivo que apontamos e dos meios que indicamos para atingi-los. Acreditem e esperem sem nunca fraquejar, pois os milagres são produzidos pela fé. Então, como nos fala aqui, amar a Deus, mas saber por que nós amamos a Deus. A gente não conhece Deus pessoalmente, como conhecemos uma pessoa, mas através daquela pessoa nós estamos demonstrando o nosso amor a Deus. Através do amor que nós dedicamos uns aos outros, nós estamos demonstrando o amor pelo nosso Pai, porque nós estamos respeitando o nosso próximo, estamos respeitando a nós mesmos, a vida, valorizando. Aí nós estamos demonstrando o amor a Deus, porque Ele é Pai Criador, justo e bom, né? E acreditem em suas promessas, né? Aí quando fala, é a filha cega da ignorância. Ignorância do não saber. Não é aquela ignorância como a gente às vezes pensa, é uma pessoa ignorante. Ignorância do não ter o conhecimento.
Agora, quando desperta em nós esse desejo de conhecer mais, que às vezes a gente lê um trechinho do Evangelho e não compreende muito, mas nós temos a bendita oportunidade. Se não tiver o livro, ali no nosso YouTube, ali na nossa internet, a gente ouve palestra de tantos palestrantes ilustres, tudo a respeito do Evangelho, tudo nos convidando a essa transformação que se faz tão necessária. E aí, com certeza, a gente vai, né? Porque naquele momento que nós estamos ouvindo, assim como estamos aqui, a gente está desligada de problemas difíceis, das coisas materiais. Ali nós nos ligamos, se quisermos, né? Através do nosso pensamento, da nossa sintonia, a gente se liga a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual, e isso é o que vai fortalecendo cada vez mais a nossa fé, a nossa esperança, a nossa inteligência, porque aí a gente vai compreendendo, mas que bom que eu ouvi, aquilo parece que foi para mim. Ou às vezes pessoas que vão à casa espírita, eu estava passando e aí cheguei ali, ouvi. Não é por acaso, nenhum de nós vive aqui por acaso. Cada um de nós tem aqui o seu cadinho, o seu papel, a nossa responsabilidade e a nossa missão. E aí, quando nós compreendermos bem que somos todos filhos desse Pai amoroso e bom, e temos o nosso mestre como guia e modelo, seguir os seus ensinamentos, com certeza, nós podemos dizer, olha, eu tenho fé e eu tenho esperança. Mas nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Senão a gente só fica aqui de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam, e nada acontece por acaso. A minha mãe já dizia, nada cai do céu por acaso. Vai plantar, vai trabalhar, vai cozinhar, vai fazer... Porque nada vem assim, como se diz, de bandeja, de mão beijada. Então, que nós possamos, queridos irmãos, queridas irmãs, unirmos cada vez mais o nosso sentimento em torno desse bem a todos nós. Aí fortalece a nossa fé e nós estamos, né, esperançosos e também irradiando esses bons fluidos, essas boas energias para aumentar a nossa fé e a nossa esperança em dias melhores, com muita paz, com muito amor, com muita serenidade, com muita caridade. Que Deus nos abençoe. Obrigado, nossa irmã Sueli, por essa abordagem leve, lembrando que quando chega alguma coisa sem ter que suar, né, geralmente o preço é muito caro, então não vale a pena. Antes de partirmos para a nossa irradiação e a prece final, a casa nos faz um convite a todos presentes. Hoje retomaremos o estudo do Evangelho presencial, a partir das 15 horas. Então estão todos vocês convidados nessa abordagem desse estudo. A gente se aprofunda um pouquinho sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas dores, para que a gente possa entender essa passagem do Cristo por aqui, até porque, assim como falou a Sueli, esses fluidos que lá curavam e eram considerados milagres, né, ainda continuam por aqui, ainda estão aqui nesse plano, ainda estão sendo utilizados. Aqui eu vejo algumas pessoas que sabem bem utilizar esse fluido, que através da sua fé, da sua esperança, conseguiram aquilo que elas buscavam. Então, a vocês, os nossos parabéns por serem pessoas com bastante fé e que são exemplo para nós que caminhamos por aqui ainda com algumas dificuldades. Esse convite, então, está feito. Aqueles que quiserem hoje, a partir das 15 horas, acompanhar esse estudo, sejam bem-vindos. Vamos agora fazer a nossa irradiação
que nada mais é do que o nosso passe coletivo, essas mesmas energias que nós recebemos do plano espiritual, que nós possamos bem absorvê-las, que nós possamos também, através do nosso pensamento, da nossa fé, endereçá-los àquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos, que elas possam receber esse fluido vital, essa energia tão dinâmica que faz tão bem a todos nós, encarnados e desencarnados. Vamos então relaxar, vamos fazer essa conexão com o nosso plano maior e vamos sentir fluir essa energia através dessa oração. E quando nós estivermos fazendo essa oração, pensem naqueles irmãos que estão necessitados, pensem nos seus lares, nos seus locais de trabalho, aos seus colegas, dividam um pouco com eles também aquilo que nós vamos receber agora. Deus, Pai de amor, te pedimos nesse momento que os nossos amigos do plano espiritual possam manipular essas energias aqui doadas por nós, aos nossos irmãos acamados, doentes do corpo físico e espiritual, com as suas deficiências e dificuldades, que eles possam recebê-las para a sua recuperação, a sua renovação. Pedimos, Pai, pelos nossos irmãos que caminharam aqui conosco, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, pais e avós, que eles também possam receber, possam escutar, possam sentir os nossos pensamentos. Rogamos que eles tenham forças para enfrentar a trajetória, que eles aceitem a ajuda dos seus mentores, não ficando presos nos limites das carnes, da dor, das dificuldades dos sentimentos de dor, de raiva ou de saudade. Que eles possam se refazer e assim se recuperar e possam ter a oportunidade de nos visitar novamente, nos encontrando nos nossos momentos em que estejamos desligados através do nosso sono. Pedimos, Senhor, para nós que ficamos aqui ainda tocados pela dor da saudade, tocados pelo desespero, que nós possamos encontrar forças para entender e seguir em frente na nossa jornada de evolução, tendo a plena certeza de que logo ali em frente todos nós estaremos juntos novamente. Pedimos, Pai, que essas boas energias cheguem até o nosso lar, aquelas pessoas também com as quais nós nos relacionamos todos os dias, e restabeleça a todos que por lá se encontram. Que ela possa chegar aos hospitais, casas-abrigo, às casas de repouso, aos presídios, sem exceção nenhuma, e que todos sintam os benefícios desse teu amor incondicional, Pai. Agradecemos a equipe dos trabalhadores espirituais dessa casa. Agradecemos aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, e a Ti também, Mestre Jesus, por todo o apoio e compreensão hoje e sempre. Obrigado, Pai. Que assim seja. Que todos nós possamos levar daqui os melhores frutos e dividi-los com aqueles aos quais nós nos relacionamos todos os dias. Muito obrigado pela presença de todos e vamos em paz. Assim seja. Obrigado, Senhor.